direções, eles buscam alguma coisa. Eles estão sempre em movimento, né? Sempre se deslocando. E aí a gente vai se perguntar o que eles estão buscando. O que nós buscamos o tempo todo, né? Em todas as situações. Então a gente pode sintetizar essa busca nessa palavra, que a gente vai dizer felicidade. Um estado de bem-estar, satisfação, uma alegria. Mas a gente vai ver que pessoas diferentes buscam coisas completamente diferentes. Não é? Felicidade para um não é felicidade para outro. Então existe uma ideia de que felicidade é algo que é construído pelos próprios seres. Então, por exemplo, a felicidade para um cachorro é uma coisa, a felicidade para um macaco é outra coisa. Para os vários seres humanos nas mais diversas etnias também, a felicidade é algo completamente diferente. Então é importante a gente começar essa conversa analisando esse conceito. Porque se eu vou chegar à ideia de meditação em busca da felicidade, então o que eu espero, né, dessa ideia de felicidade? É bem importante olhar. Porque em geral a gente toma isso de uma forma um tanto quanto ligeira, assim. Por exemplo, o estilo de vida ocidental atual tem algumas ideias que são vendidas sistematicamente, né, pela mídia, pelos meios de comunicação em geral, nas escolas, em todas as direções, de que felicidade é estabilizar uma condição material, emocional, de sucesso profissional. Então tem alguns elementos, não é? Tem alguns elementos que são considerados básicos. Não tem até a pirâmide das necessidades de Maslow, né, que se tornou famosa, né, no meio da administração. Então se considera que tem uma série de coisas e que se a pessoa conseguir reunir aquelas condições, enfim, ela será feliz. Só que na prática, aparentemente, é um pouco mais difícil. Porque aqueles que reúnem aquelas condições, pelo menos externamente, eles ainda têm inquietações, têm insatisfações, né, têm confusões internas. E aí, o Buda, quando analisou essa questão, né, 2.500 anos atrás, ele olhou essa questão do sofrimento generalizado das pessoas, ele vem com essa ideia que o sofrimento que permeia a condição dos seres, ele não vai ser superado a partir da manipulação das causas externas, da realidade externa. Então isso é uma quebra de paradigma já bem interessante. Ou seja, dinheiro, posses, bom emprego, boas relações, boa saúde, todas as questões que a gente considera como itens primordiais para a felicidade, é como se eles fossem condições que contribuem para a felicidade, isso é um fato. Mas eles não garantem. Não há uma garantia. Vocês concordam com isso? Ou alguém ainda acha que é possível, vamos dizer, estruturar a vida de uma forma tal que vai ficar tudo ajeitadinho, tudo bem estável, e aí a felicidade vai brotar naturalmente, né? Então, mas a gente pode até concordar, mas se a gente olhar assim, existe esse mito da felicidade. É muito forte isso. E por mais que nós já sejamos talvez praticantes budistas, né, a gente está no caminho, a gente se vê recaindo nesse modelo sistematicamente, né? Por exemplo, a gente busca, por exemplo, estabilidade material. Aí a pessoa diz assim, não, o dia em que eu me aposentar, aí sim eu vou ter as condições adequadas para começar a meditar ou seguir algum caminho espiritual. A gente vai colocando como que as condições materiais e externas na frente, para enfim um caminho espiritual vir depois, um caminho de meditação ou qualquer outro tipo de caminho espiritual. A gente deveria olhar, né, se realmente a gente se libertou dessa ideia de busca da felicidade a partir da manipulação do mundo externo, desconsiderando em grande medida o mundo interno. Então o Buda, quando olhou essa questão, ele saiu do palácio, aquela famosa cena em que ele vê, né, o sofrimento da doença, do envelhecimento, da morte. E aí o Buda fica chocado com aquilo e ele pensa, tem que haver uma saída definitiva para isso tudo. Essa é a busca dele, né? Ele vai atrás disso. E é interessante notar que quando ele busca isso, lá 2.500 anos atrás, a meditação já era algo praticado há séculos. Não é que o Buda inventou a meditação, longe disso. O Buda, inclusive, buscou professores da época que já tinham assim uma tecnologia de meditação super avançada.
Então, com o primeiro professor dele, por exemplo, ele de cara já, ele através da prática de meditação, alcançou estágios extremamente sutis, que a gente chama de reino da forma. Estados muito profundos, né, de concentração e de isolamento da mente dos fatores comuns, das emoções intensas, dos pensamentos perturbadores e assim por diante. É um estado muito sutil em que a mente repousa quase que estática em alguns estados bem específicos. Ele foi até o final do reino da forma e ele descobriu que aquilo ainda não era a liberação. Porque quando ele saía da meditação, ele percebia que os impulsos perturbadores brotavam em alguma medida ainda. Aí ele persistiu, ele buscou um segundo professor que o conduziu em meditações ainda mais sutis, que são chamadas meditações do reino da não forma. Ou seja, tem menos construção mental ainda. E ele avançou naquelas meditações até o final, alcançou o mesmo estado do professor dele e também concluiu: isso ainda não é a liberação, não é a felicidade definitiva. Nós temos, né, aqui amigos que vieram também participar, né, que estão aí meditativamente voando, né? A chuva. Então, aí o Buda viu isso, né? Aleluia. Aleluia. Então ele persistiu em vários tipos de meditação que ainda buscavam estados específicos de mente, e ele chegou à conclusão que aquilo ainda não era a felicidade. Então, a grande descoberta do Buda foi de que a felicidade nem se estabelece de uma forma autêntica, apenas pela manipulação dos fatores externos, mas também não se estabelece pelo isolamento total do mundo, uma fuga, a mente que foge das condições do dia a dia. Então o Buda descobriu uma terceira coisa, em que é possível alcançar uma felicidade definitiva no momento em que eu pacifico todos os impulsos, inclusive de busca de felicidade. Olha que contraditório. Quando tem alguém buscando felicidade, aquilo ainda tem um personagem que espera obter algum resultado em algum lugar. Que em geral é o que nós fazemos, não é? A gente estabelece várias identidades, vários personagens na nossa vida e tenta fazer com que esses personagens tenham sucesso. Um personagem na família, no trabalho, na profissão que a gente escolhe, nas relações afetivas e assim por diante. A gente estrutura personagens que são trabalhados, sustentados sistematicamente, buscando encontrar a tal da felicidade. Aí o Buda viu que esses personagens não funcionam, inclusive no caminho espiritual. No caminho da meditação, o caminho da busca da felicidade a partir da interiorização, ele viu que também não adiantava estabelecer o personagem que medita. Olhem que complicado que fica, né? Então, a gente vê que felicidade é algo muito elusivo, algo que realmente escapa com muita facilidade. É algo que é possível. É possível alcançar essa felicidade definitiva, uma felicidade que não é mais oscilante, que não depende mais de causas e condições para se estabelecer, mas é um processo bastante sutil. É um processo bastante sutil, que em parte, é claro, por exemplo, é muito difícil ter um estado de felicidade em meio, por exemplo, a uma guerra, a condições extremamente agressivas externas. Fome, violência. Começar por aí é muito difícil. É possível até avançar para estados de liberação em que isso não mais afeta a mente do praticante, mas não é um ponto inicial, né? No início, é preciso adquirir as condições externas razoavelmente estáveis. Então começa por aí. Se a minha vida externa está muito confusa, muito complicada, aí a meditação também não vai me ajudar. Então o Buda ele vem com essa ideia de que no caminho para a felicidade, antes mesmo da meditação, eu tenho que organizar um pouco a minha vida prática, as minhas ações. Então o Buda vem com a ideia de que é melhor fugir das ações que perturbam os outros seres, que prejudicam os outros seres.
Então tem uma listinha, né? Matar, roubar, violência sexual, mentira, fala agressiva, difamação. Uma lista, né, de ações que geram sofrimento para as outras pessoas e que, se eu gero sofrimento para os outros, vai ser muito difícil eu alcançar para mim mesmo um estado de felicidade. Porque é uma lei básica assim, da realidade, de que quando eu prejudico os seres, aquilo volta de alguma forma. Isso não tem nada de religioso ou espiritual, né? É pura ação e reação. Né? O Newton explicou isso, né, através das leis da física. Então a segunda lei de Newton é essa, né, que a uma força num determinado sentido corresponde uma reação de mesmo modo em sentido contrário. Ou seja, tudo aquilo que vai e volta. Então, eu tenho que primeiro organizar um pouco a minha vida externa. Por exemplo, se alguém aqui estiver sendo procurado pela polícia por ter cometido algum crime, não poderia estar sentado agora tranquilamente, ouvindo, pensando. Então, todo mundo aqui já organizou o mínimo sua vida prática, se afastou um pouco, pelo menos, das ações negativas. Portanto, pacificou já em grande medida a sua vida. Então, esse é um pré-requisito interessante. Ou seja, meditar sem organizar essa vida prática das ações virtuosas e não virtuosas é muito difícil. Então, a meditação sem ética, sem moralidade, ela é problemática. Isso é até interessante levantar, porque a gente está num período histórico em que a meditação está sendo estudada profundamente pelos cientistas, por vários grupos de pesquisa de diversas áreas em vários países. Então o professor Alan Wallace nos traz, por exemplo, a notícia de que das academias militares nos Estados Unidos, de oficiais, eles também praticam meditação. Né? Meditação gerando uma mente focada, estável, firme, que não se abala diante das circunstâncias, mas para propósitos mais ou menos, né? Propósitos confusos, assim. Então, isso é uma questão, né? Por exemplo, um franco atirador é uma pessoa extremamente concentrada, não é? Pode passar horas esperando o momento de apertar o gatilho. Agora, a concentração, a estabilidade dele, né, ele não usa com uma boa motivação, né? Então, a gente vai ver isso, que a meditação seria muito mais interessante se ela vier acompanhada de ética. Então, mesmo as pessoas que buscam a meditação de uma forma não religiosa, que eu acho que é um movimento, talvez muitos aqui não tenham conexão com o budismo propriamente, ou não estão interessados em praticar budismo, mas se interessam pela meditação. É importante entender isso, independente de qualquer tendência religiosa, a questão da ética moral é bem importante para quem quer avançar no caminho da meditação. Porque quando não há ética, ocorre um obstáculo natural ao avanço meditativo. Pode avançar um pouquinho, mas aquilo não vai longe. Porque a mente que planeja ou que comete negatividades, ela naturalmente se perturba. Né? Tirando talvez o caso dos psicopatas, que é um caso bem à parte, né? Que dizem que não sentem nada, que não tem reação nenhuma. Isso é meio controverso, tem muitos estudos também sobre os psicopatas, né? Mas em geral as pessoas elas se afetam sim por aquilo que elas fazem aos outros, né? Então, se eu quero buscar através da meditação uma condição de maior estabilidade, bem-estar, felicidade, e eu estou cometendo ações negativas, ou eu estou associado a grupos que cometem ações negativas, então eu já tenho um problema. Aí a meditação não tende a funcionar bem. Entendem isso? É importante olhar isso. Se realmente corrigir o meu comportamento em meio ao mundo. E a meditação também vai me ajudar a corrigir meu comportamento. Então, no budismo, a moralidade não é uma coisa estática, rígida, cheia de regrinhas. Mas tem uma ideia básica por trás. A moralidade, a ética, é assim, cada um protege o outro. Eu evito cometer ações que prejudiquem os outros evitam cometer ações que prejudiquem a mim, e no final todo mundo fica bem. É bom senso básico, né? Ou seja, aquela coisa do eu primeiro, que é, vamos dizer, aquilo que é cultivado na nossa cultura atual, é muito problemático. Né? Conduz a uma série de distorções e problemas e doenças e neuroses, e aí é só ver as consequências. Então, quando a gente realmente conseguisse recuar um pouco dessa filosofia do eu primeiro, e a gente conseguisse pensar de uma forma ética, ou seja, como gerar benefícios para os outros,
aí aquilo começa a ser possível, talvez, viver bem em grupo, né? Não que a gente não faça isso em certa medida, mas tem muito ainda para avançar. Tive as questões, né, de violência nos lares, nas cidades como um todo, né, as denúncias constantes de corrupção e assim por diante. A gente vê que ainda as ações não virtuosas são muito fortes. Elas ainda não são o predomínio. Isso que é interessante. Às vezes a gente acha que as notícias mostram que o mundo é horrível, que só tem negatividade. Mas, na verdade, a negatividade ainda é a exceção, tanto que a notícia. Né? Porque o dia que a negatividade não aparecer mais no jornal, é porque ela virou lugar comum, aí não é mais notícia. Então, em geral, as pessoas elas se cuidam. No trânsito, por exemplo, é impressionante como não tem mais acidentes. As pessoas andando, né, aquele tudo complicado, os carros passando muito próximos uns dos outros, e não tem tantos acidentes. Porque as pessoas realmente se cuidam. Está todo mundo se cuidando. Ninguém quer confusão. Então a gente tem, né, instintivamente, a gente sabe que é melhor não se envolver com confusão. Então, começaria por aí. Então, antes de meditar, pensar assim, será que a minha vida está organizadinha? Por exemplo, se eu estou brigando muito na minha família, tenho questões graves de relacionamento, e eu sento para meditar. Quem já medita, o que acontece? Eu consigo sentar tranquilo e sereno, né, tendo tido uma briga 5 minutos atrás? Não funciona. Não funciona. Então a gente vê que o nosso comportamento externo é um pré-requisito interessante para entrar efetivamente na prática da meditação e pensar se querem felicidade. Né? Sem corrigir meu comportamento, que felicidade que vai ser obtida? Bem difícil. Então tem esse pré-requisito. Aí vem a ideia de meditação propriamente dita. Aí o que seria a meditação? E como que ela poderia auxiliar? Porque é muito estranho, em geral, a gente imaginar que o simples ato de ficar parado, em silêncio, fazendo alguma coisa com a sua mente, nos conduz a um estado de felicidade. É uma ideia revolucionária, né? Porque, em geral, é isso. A gente pensa, não, eu tenho que manipular as condições. Se eu estou com fome, eu tenho que ir atrás de comida. Se eu estou com sede, atrás de líquidos, e assim por diante. Então é instintiva a ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa. E o ato de parar e não fazer nada, ou fazer algo muito sutil com a mente, ele é muito estranho. Mas é um caminho muito antigo, né? Muito anterior ao Buda e a todos os contemplativos atuais. Caminho muito antigo. Então o ser humano descobriu em algum momento, não se sabe exatamente quando, que o ato de parar, de respirar mais tranquilamente, de fugir um pouco do turbilhão dos pensamentos, de que isso naturalmente conduz a um estado interessante de mente. Um estado de mente adequado, um estado de mente mais pacífico, em que a gente começa a reagir com menos intensidade diante das situações. A gente começa a ter um interesse maior pelas outras pessoas também, um interesse mais genuíno. Então, quando a pessoa dá uma paradinha, é até na cultura popular, né? Quando alguém está muito agitado, muito tenso, a gente não diz assim, respira, respira, respira. É natural. Relaxa, né? Respira, toma um copinho de água. Então, assim, esse ato de respirar profundamente, né? É uma coisa básica. Conseguir relaxar. Isso não é nem meditação, não tem nada de religioso, é básico, né? Mas é a pedra inicial da meditação. Ou seja, se eu não souber relaxar, se eu não me conectar à minha respiração, eu não perceber que eu respiro, eu não tenho chance nenhuma também. Então, por isso que quase todos os métodos meditativos eles começam, né, por essa percepção da respiração. É a nossa conexão direta com o campo energético. Então a gente vai falar sempre em termos de corpo, de energia e de mente. Todos os ensinamentos budistas e mesmo não budistas sempre vão trabalhar esses 3 níveis. O corpo, o nível físico. A energia, que é algo sutil, que a gente fala sobre ela. Tem alguns métodos de medicina que atuam sobre ela. Mas assim, é algo ainda não comprovadamente trabalhado, por exemplo, pela ciência, né? Há a noção de energia, sim, enquanto
produção, né, de força e movimento, mas essa energia sutil, né, os campos energéticos não são ainda reconhecidos cientificamente. Mas no budismo a gente vai trabalhar com esse nível sutil que a gente chama de energia, especialmente através da pacificação da respiração. Então o ar, né, o fluxo de entrada e saída de ar, essa é a ponte, né, para entrar no processo meditativo. Sem pacificar a respiração, naturalmente a mente segue agitada. Então no budismo tibetano se vai dizer que a energia é como se fosse o cavalo e a mente é o cavaleiro. Ou seja, se o cavalo é um cavalo selvagem, não domado, o cavalo não vai responder ao comando do cavaleiro. Então aquilo é agitado, aquilo é tenso, né? Então eu tenho que trabalhar com a energia. A estabilização mínima da energia permite começar a trabalhar o aspecto de mente. Então quando a gente olha os vários métodos, por exemplo, no budismo Vajrayana tem a recitação do mantra. Então o mantra, ele tem, uma das funções é essa, né, de coordenar a respiração com a recitação, e aquilo vai organizando a energia sistematicamente. E quando a pessoa vê, ela está mais pacificada e está imersa naquilo. É uma das funções. Então a recitação. Agora na meditação silenciosa, que é que a gente trabalha em geral no SEB, e vários grupos vão trabalhar isso, né? Então ela passa por esse foco na respiração em silêncio. Inspiro, expiro. Na expiração eu relaxo e solto. Então essa percepção mais aguçada do movimento da respiração, não controlado, mas apenas observado, é uma chave de ouro. É uma coisa muito simples, muito bobinha. Mas que quando a gente tenta fazer efetivamente, a gente vê que a mente consegue ficar alguns segundos observando e já esvoaça, vai embora. O que eu estava fazendo mesmo? Eu estava observando a respiração, daí eu volto. Aí daqui a pouco a mente esvoaça novamente. Alguém já teve essa experiência? Quem tentou sabe como é. Porque é isso, eu começo a trabalhar com uma condição muito desajustada. Em geral, nós estamos acumulando nesses processos confusos há muitas vidas, né? Na visão budista, na noção de renascimentos, a gente vem acumulando a confusão há muito tempo. Então, o ser já nasce complicado. Então, mesmo as criancinhas, elas já têm padrões energéticos desajustados. Tem karma ali, né? Tem uma base já complicadinha. Então a gente vê que o comportamento delas também é diferente. Não é igual. E aí começa aquela vida, mais confusão, mais dificuldades em todas as direções, e aquilo vai complicando. Aí quando chega na idade adulta, a pessoa está toda travada, tensa, né, com entraves psicológicos, físicos, energéticos. Então por isso que dá um certo trabalho. Aí liberar isso tudo, tem muitos nós, né, nessa corda, nesse lenço. Então dá um certo trabalho. Então, eu vou lentamente, pacificamente corrigindo isso tudo. Então, a gente vê que um critério básico para conseguir entrar na meditação é isso. Eu tenho que desenvolver essa capacidade de ficar com a mente posicionada por um certo tempo em algum objeto de meditação escolhido. Porque a mente comum é a mente dispersa, a mente que esvoaça. A pessoa vai ler alguma coisa, lê a página, chega no final, ela não lembra de nada do que leu desde o início. Aí a gente tem problemas mais modernos. Agora tem essa epidemia de transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade, né? As crianças tomando o quê? Ritalina, né, nas escolas. Me contaram numa escola lá no Rio de Janeiro, em que são tantas crianças da mesma turma que tomam, que no intervalo vem a enfermeira com a bandeja. 10, 15 crianças daquela turma que tomam Ritalina. Então, é uma epidemia, né? As condições cada vez mais desajustadas, a excitação mental, os filmes, os jogos, né? A excitação dos estímulos extrema, os alimentos cada vez mais, né? A mente humana vai criando, complicando tudo, e aquilo vai gerando um movimento muito acelerado. Né? A gente não tem mais paciência para nada. A pessoa pega seu celular. Esse é o problema do momento, né? O vício, né, no bendito do celular. Tem que ser mais rápido.
mais recursos, mais aplicativos, mais memória, mais velocidade. E aquilo vai acelerando, né, o movimento mental também. A gente vai estar construindo isso. Então é um avalanche, porque a mente mais agitada busca coisas cada vez mais agitadas e assim vai. Então a meditação entra como um remédio. Um remédio para lidar com essa mente que o professor Alan Wallace vai dizer, ele vai chamar assim, essa mente sofre de um transtorno obsessivo, compulsivo, delusório. Esse é o termo que ele tem usado, né? Transtorno obsessivo, compulsivo, delusório. Então a gente diria que a doença geral dos seres humanos do momento é essa. Então, pensamentos obsessivos. Alguém aqui tem pensamentos que não saem da mente de jeito nenhum? Desejos, vontades, medos, raivas, ciúmes, invejas, apegos variados, né? Obsessão. Compulsão. Compulsões alimentares, compulsões nos relacionamentos, no trabalho. Compulsão. E delusão. Enganos. A gente olha para as coisas, acha que está vendo o que está ali, mas não está vendo. Está criando uma ideia completamente distorcida do que está acontecendo diante dos olhos. Então, esse seria o diagnóstico geral da humanidade. E a gente vai chamar isso de samsara, né? De roda da vida, experiência cíclica. Então é assim mesmo, sempre foi assim. Agora está um pouco confuso também, mas sempre foi confuso. Não é assim que lá atrás tudo era maravilhoso e perfeito e agora a gente está com problemas. Então, na visão do budismo, isso é um ciclo, né? Aquilo vem e vai, e não tem um fim esse processo. Agora, é possível, sim, para as pessoas individualmente encontrarem saídas desse ciclo repetitivo. E aí a meditação vem como a ferramenta principal. Então, por exemplo, o que o Buda fez quando ele resolveu se libertar do sofrimento? Ele tomou a decisão, né? Eu vou encontrar um caminho para erradicar o sofrimento de uma vez por todas. O que ele fez? Ele escreveu um livro? Ele foi dar um curso? Ele foi dar uma palestra? Ele inventou alguma habilidade manual? Não. O Buda foi para a floresta, foi meditar. Então ele percebeu isso, né? Eu tenho que me voltar completamente para o meu mundo interno e descobrir onde que está a raiz desse processo de sofrimento. E para fazer essa investigação da raiz do processo de sofrimento, ele descobriu que a meditação era a ferramenta básica. Então, se eu não pacificar minimamente a minha estrutura mental e emocional a partir da meditação, eu não tenho como fazer essa investigação profunda em direção à minha própria mente. Então, aí vem essa primeira categoria de meditação, que é a meditação pacificadora, tranquilizadora, permanência serena. Tem vários nomes que em sânscrito nós vamos chamar de shamatha, ou shamatha. Em tibetano é shiné. Então, que seria essa base de simplesmente sentar, sem nada para fazer, relaxar, focar a mente na minha respiração ou em qualquer outro objeto. Amanhã, quem for participar, né, do encontro amanhã, do curso, a gente vai ver várias possibilidades, né, de como meditar essa meditação básica. Mas a ideia é muito simples. Simplesmente respirar relaxadamente e focar a mente em alguma coisa, um objeto fixo, estático. Instrução muito simples, em 1 minuto a gente explica como é que faz, aí quando vai fazer, surge 1 milhão de obstáculos. Porque é isso. Não é? É uma coisa extremamente revolucionária. Eu estou acostumado num modelo, né, completamente agitado, veloz, cheio, como um trem, um TGV, 400 km por hora. Aí de repente você resolve parar. O que acontece com um trem quando você puxa o freio repentinamente? Aquilo ele pode descarrilar, né? Então, por exemplo, algumas pessoas acham assim, que encontram a meditação, vão entrar num retiro para sempre. Mas possivelmente elas não tenham ainda uma estrutura psicológica para fazer aquilo. Vai meditar 10 horas por dia. Aquilo não é assim do dia para a noite, né? Então porque é um processo super radical. Né? As pessoas que fazem essas imersões, elas sentem, né, a dificuldade, como é que é. Mesmo que seja por poucos dias, aquilo é super intenso. E se for ainda um tempo mais longo, aquilo vai mexendo com camadas cada vez mais profundas, né, da psique.
e vão brotando cobras e lagartos, literalmente, né? Raivas esquecidas, medos, desejos, apegos, obsessões. A mente pode escapar, né, do funcionamento padrão. Mas esse mergulho é necessário. Então a gente vai gradualmente gerar essa habilidade. Então a primeira etapa é essa. Se eu não tiver o instrumento adequado para olhar para a minha própria mente, eu não tenho chance. Então esse instrumento adequado é essa prática inicial de tranquilização. Em geral, as pessoas não sabem nem relaxar. As pessoas têm tensões crônicas, pescoço, problema de cervical, ombros, né, abdômen, costas. Alguém aqui sente ao longo do dia que está sempre relaxado, movimentos harmônicos, ou a gente está todo travado, né? E tem que de vez em quando um osteopata em alguém para colocar um jeito, né? Então a gente, né, não se relaciona muito bem com o nosso próprio corpo, porque é isso, a mente está tensa, confusa, agitada, então é claro que o corpo padece, né? Então a gente vai precisar encontrar primeiro essa região de relaxamento. Por isso que a gente, em geral, deita a primeira coisa. Deita um pouco e simplesmente respira e relaxa. Quem já fez yoga tem essa posição do cadáver, né? Shavasana, em que a pessoa deita com os braços para o lado e simplesmente tenta relaxar. E alguns mestres vão dizer, essa é a postura mais difícil do yoga. De fazer como realmente tem que fazer. Porque como relaxar, soltar? Relaxar assim até a medula dos ossos. Porque, em geral, o relaxamento que a gente obtém é muito superficial. A gente tem que realmente aprofundar aquilo. Aí a respiração é a chave. Expira, solta. Mais profundo, mais e mais profundo. Em geral, o que acontece quando a gente faz isso? Dorme, né? Quando vê, está roncando lá na sala de meditação, todo mundo ao redor e a pessoa está lá, né? Boca para cima, roncando. Porque é isso, tem um estresse acumulado, uma tensão, que quando a pessoa tenta relaxar, ela apaga em geral. Esse é também um efeito característico de retiro, assim, a gente percebe, quando a gente entra em um retiro de 1 mês, 3 meses, 6 meses, mais tempo, a primeira semana, as segundas semanas, a pessoa, ela precisa dormir, precisa descansar. Ela carrega consigo um estresse acumulado, ela tem que primeiro descansar. A gente vê que as pessoas que entram direto, querendo não, vou praticar muito, elas sofrem, assim. É um método que não precisa ser por ali, né? Pode ser também, mas é mais orgânico, mais natural se primeiro permitir, assim, fazer um detox, né? Dar uma relaxada geral, depois eu entro na intensificação do processo. Então a gente vai entender que a primeira qualidade a ser conquistada na meditação é esse relaxamento de base. Aí só relaxado não é o suficiente. O relaxamento é uma base interessante, mas não é o suficiente. Aí eu preciso de uma segunda qualidade, que é encontrar um mínimo de estabilidade. A estabilidade, aí vem essa persistência, né? Eu sento para meditar, respiro, relaxo, me concentro, mas daqui a pouco começam a brotar impulsos variados. Quero levantar, quero me coçar, quero mudar a posição. Eu não tenho estabilidade. Em geral, a gente não consegue ficar 2 minutos sem se mexer, sem se coçar. Observem, né, como o comportamento de vocês ao longo do dia. O tempo todo a gente está se movendo. Né, os tibetanos vão dizer que a gente parece, né, um macaco enlouquecido. Pulando de galho em galho, se coçando e se mexendo e trocando. E agora com o celular, então, aquilo é sintomático. Né? Quantos minutos sem olhar o WhatsApp? Não, a gente brinca, gente, a coisa é muito... tem até esses videozinhos tirando sarro, né? Quem vê Porta dos Fundos, aquelas bobeiras lá. Então essa coisa de brincar com o negócio do WhatsApp virou moda também, né? Porque realmente, você vê numa mesa, num restaurante, 4 pessoas, o que elas estão fazendo? Checando suas mensagens, né? E não conversam mais entre si. Isso é epidêmico, né? Casais, né? Sentando para um jantar romântico, e aí cada um com seu celular. Horrível, né? Mas isso mostra, né, o nosso nível de agitação e a nossa necessidade de consumir excitação energética. Aí a gente volta atrás, onde é que está a raiz disso? Nós somos como mendigos energéticos. A gente está o tempo todo assim, pedindo, buscando alguma coisa que eleve minha energia. Toma café,
fuma, drogas, imagens visuais, luzes, música. São todos fatores que excitam a energia. Quando alguma coisa está meio monótona, repetitiva, a energia baixa. A pessoa, que saco. Não quero mais ficar aqui, quero fazer alguma coisa. Se não vai fazer nada hoje à noite, mesmo se a pessoa não sai, não faz nada, ela está deprimida. Nossa, essa pessoa está com problema, a gente tem que tirá-la de casa. Como é que ela não faz algo? Porque tem uma ideia geral de que para ser feliz eu tenho que estar com a energia sempre a 1000. Sempre no pique. E todas as propagandas vendem isso, toda a ideia de mim, todos os filmes, todo Hollywood inteira vende isso. E a gente então está um pouco, se sente cobrados pela sociedade, pelas pessoas, a buscar esse processo de excitação energética. A agenda das crianças já é muito carregada. As crianças, mas é claro, elas têm que ter sucesso no futuro, portanto, elas têm que fazer, temos que desenvolver as habilidades delas. Então elas têm que fazer algum esporte, algum instrumento musical, alguma dança, ou sei lá o quê. Então tem todo um planejamento de carreira. Os pais já desde... Ela tem que ter sucesso, porque senão ela é uma fracassada. Se ela não tiver essas habilidades no futuro, não fizer um intercâmbio, não for para Disneylândia, essas coisas, E aí a gente vai criando esse movimento, Excitação, excitação, excitação. Aí é só ver os problemas mentais, Uma epidemia de problemas mentais. Quem trabalha na área de saúde mental, deve observar assim, com clareza a quantidade de casos. Assim, não sei se hoje isso está mais claro para a gente, ou se realmente está aumentando os índices de problemas graves de saúde mental. Mas aí é isso, é uma civilização que começa a se basear na fluoxetina para se sustentar. Então aí você fica vários elementos, Rivotril, fluoxetina, Ritalina, várias substâncias para tentar organizar quimicamente o funcionamento do corpo, que afeta a mente, porque corpo, mente e energia são interdependentes. Uma alteração a nível corporal afeta a energia e afeta a mente. Uma alteração a nível energético também afeta o corpo e afeta a mente. E uma mudança de pensamento também afeta a energia e corpo. Os três são interdependentes. Então, se eu atuo no corpo, aquilo, sim, afeta a mente, sim, tem um efeito, e o efeito funciona de certa maneira. Não dá para dizer que não funciona. Mas aí vem isso. Ou seja, por trás disso tudo tem essa busca desenfreada por excitação energética. Na comida, por exemplo, a comida está sem sal. A comida não está bem temperada. Aí a gente não gosta. Gosto, não gosto, o tempo todo. Aí o filme, eu vou assistir um filme com uma expectativa. Aí não é bem aquilo que eu esperava. Que chato, Então a gente quer o tempo todo. Por isso que a pressão, por exemplo, sobre os artistas, sobre as pessoas que vão a público, é terrível. Eles têm que sempre inventar alguma coisa mais interessante, mais chocante, sempre mais e mais e mais e mais. Então, onde é que a gente vai chegar? Essa cultura do mais é o que está destruindo o planeta. Então, mais de tudo. Mais viagens, mais badulaques e brinquedos eletrônicos e plásticos, etc. E a gente vai inventando coisas. E vai complicando a história. Mais lama. Também é isso, Mais lama de Mariana aqui. Isso, exatamente, Eu digo mais lama, Mas também tem. Mas também tem esse problema, Tem lama demais também. Aí também vem um problema. Aí vem o YouTube e a pessoa não medita, porque ela fica vendo videozinho de lamas o dia inteiro. Tem um vídeo novo de não sei quem, um vídeo novo de não sei quem. E aí fica lá no YouTube em vez de sentar para meditar. Então também é um problema, o excesso de oferta também é um problema, O excesso de livros. As pessoas leem demais, mas não aprofundam nenhum. Pega um livro, É bonito de ver biblioteca de budista, Aquela estante cheia de livros bonitos, Assim, um monte. Esse aqui eu já li, esse aqui eu já li. Tá, eu pergunto, qual você estudou? Porque assim, a pessoa deveria ler um livro e no final poder fazer uma apresentação mínima sobre o conteúdo daquele livro. Senão ela não lê o livro.
Não serviu para nada, pelo menos, porque entrou por aqui e saiu por ali, né? Então, a pessoa deveria ler 3 vezes, 7 vezes, 21 vezes o mesmo livro. O método básico de aprendizado nos monastérios tibetanos é a repetição. Eles pegam os textos e eles vão repetindo aquilo sistematicamente, memorizando. Tem que memorizar. Por exemplo, aqui no Ocidente tem essa demonização, né, da memorização. Acho que teve um período que era muito decoreba. Depois veio um movimento contrário de que não tem que memorizar nada. Aí ninguém lembra de nada. Tudo assim, peraí, deixa eu ir no Google. Sem o Google, né? É bom que estão inventando o óculos do Google, né? Então, daqui a pouco eu vou ter um chip implantado que do Google eu não preciso lembrar mais de nada, porque eu acesso direto. Não está muito longe isso não, hein? Chips implantados que acessam direto o banco de dados, então eu não tenho que guardar nada, né? Como é que vai ser isso? A gente não sabe, né? Os efeitos sobre a mente. Interessante, né? Novidades, assim. Mas aí a gente vai andando isso, excesso de excitação. Então percebam isso. Como nós somos viciados por excitação energética. Em tudo. Bebida, alimento, nas relações. Quando a pessoa não excita mais minha energia, eu não quero mais ficar perto dela. A gente vai trocando as pessoas como se a gente estivesse, né, trocando de roupa. Então é um pouco isso, né? As pessoas vão assim, autocentradamente buscando bem-estar para si mesmas e dane-se o resto. Então a meditação é mais uma vez um processo radical para cortar esse movimento, porque esse movimento ele não chega a lugar nenhum. Se fosse possível estabilizar a energia consumindo coisas cada vez mais interessantes, tudo bem, poderia ser um método. Mas o probleminha desse método é que ele nunca chega a um estado de estabilidade. Nunca. E aí tem outro probleminha. A pessoa chega um momento que ela envelhece. Alguém já percebeu? Começa a envelhecer. E aí quando a gente começa a envelhecer, a gente vai perdendo a capacidade de sustentar essa excitação energética o tempo todo. A gente não tem mais as qualidades, a força, a energia para sustentar esse movimento. E aí aquilo vai... né, lentamente a curva descendente, né, degenerescência, decrepitude. Todo mundo vai passar, se não morrer jovem, vai passar por isso. Então, não tem como sustentar esse processo para sempre. Mesmo os mais habilidosos, eles têm problemas, né? E aí, então não é por aí. Isso está claro. A meditação, eu vou tentar me libertar da dependência da excitação energética. Então, a meditação é um tratamento. É um tratamento de choque para pessoas viciadas. Viciados em samsara, que é o que nós somos. Então a meditação, eu paro. Paro de fazer tudo aquilo que excita a minha energia. A meditação é extremamente monótona. Ela foi projetada exatamente para ser monótona. É o objetivo. A pessoa começa a meditar. Quem assistiu aquele filme Comer, Rezar e Amar? Né? Que ela começa a meditar, né? Ela tá vai para a Índia, né, para encontrar a espiritualidade, está lá sentada meditando. Ela abre o olho, 1 minuto se passou, né? Ela olha ao lado de todo mundo, né? Então é um pouco isso, você senta para meditar, o tempo não passa. Ou você se entretém com os seus pensamentos e nem percebe que tinha sentado para meditar. Então é um processo difícil, porque é isso, eu estou tentando me libertar desse processo automático de busca de excitação. Então precisa... Primeiro tem que ter uma motivação clara. Eu tenho que querer aquilo. Sem querer... Por exemplo, quantos aqui que estão há anos namorando a meditação, mas ainda não são realmente meditadores de carteirinha? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão, senão vai ficar feia, né? Porque é um pouco isso, né? Muita gente já sabe como meditar, já ouviu muito, pode falar sobre meditação por horas e horas, mas não medita propriamente muita coisa. Porque aquilo exige paciência, perseverança, né? Tem que ter alguma motivação clara por trás. E essa ideia de que através da meditação eu posso encontrar realmente um estado de felicidade mais genuíno, mais estável, é um bom motivador. Porque se eu estiver bem, eu estiver mais estável e feliz, eu vou poder levar isso para as outras pessoas também. Como é que uma pessoa infeliz vai levar felicidade para os outros? Difícil, né? Aquilo que eu não experimento, que eu não vivencio, eu não consigo levar para os outros. Então uma pessoa feliz, mais estável, mais brilhante, que não oscila tanto, ela consegue influenciar as pessoas ao redor. Ela faz diferença. Faz uma grande diferença, né? Então, a ideia da meditação começa a ficar interessante. Tem uma motivação por trás, que é essa motivação de
se libertar do sofrimento e ajudar as outras pessoas também a se libertarem. Aí aquilo faz mais sentido. Se eu for meditar apenas assim, ou, por exemplo, buscando, me disseram que é bom para estresse ou para saúde, aquilo é interessante também. Tem vários níveis de motivação. Não tem problema. Mas aquilo me conduz assim, a um resultado mais ou menos. Porque aí o primeiro obstáculo, o segundo obstáculo que eu encontrar, eu tendo a recuar. E ao passo que quando a minha motivação é bem forte, intensa, eu sei para onde eu estou andando, aí eu supero os obstáculos. Porque aí quando eu sento para meditar, quais são os obstáculos? Em geral tem duas grandes classes. Agitação e torpor, sonolência. Então, as pessoas sentam para meditar, ou elas começam a pescar, você vê os praticantes nas salas assim, quase batendo cabeça, ou elas estão lá, né? Parece que estão meditando, mas estão lá, lembrando tudo que aconteceu ontem, o que ela disse, o que não, o que deveria ter dito, o que não aconteceu, revisando a agenda, planejando o futuro. Isso é tradicional, né? Então eu oscilo entre torpor e excitação. E em geral as pessoas têm seus karmas, né? Então algumas tendem mais para um extremo, outras tendem mais para o outro extremo. Vocês percebem isso no movimento de vocês, quem já pratica um pouquinho? E tem também uma ideia um pouco errônea, assim, de que meditação é parar de pensar. Essa ideia é muito comum, as pessoas acham que meditar é a mente ficar completamente parada, desligada, livre de pensamentos. Não é esse o ponto. Meditação é ter uma mente atenta, vívida, concentrada, mesmo em meio aos pensamentos. Muito melhor. Não precisa suprimir nada, né? Mas é natural que, ao longo do processo de meditação, que o movimento, né, de pensamentos diminua também. Mas não é a meta. A meta não é suprimir, não é deixar a mente completamente parada, estática. Isso pode até ser alcançado em estágios extremamente avançados de shamatha, né, dessa prática de concentração. Mas não é um objetivo em si. Porque, veja, uma mente que não pensa é como o quê? Um vaso, uma parede. Parede não pensa. Então uma mente que não pensa não é o foco, não é o objetivo. Não conduz a nada. Então é até um perigo. O Buda percebeu isso, né? Que essa prática de concentração, por si só, ela não leva à lucidez. Ela não leva à liberação do sofrimento. Ela só amortece. Ela gera um amortecimento extremo. Mas ela não libera. Mas ela é um pré-requisito super interessante para ajudar a encontrar o caminho que leva à liberação do sofrimento. Mas os estados alterados que vêm dessa prática são bem interessantes. Inclusive podem gerar muitas distorções. Então a pessoa vai passar por estágios de bem-aventurança, de êxtase. Ela acha que está iluminada. Porque ela pacifica um pouco a mente, a energia se organiza, ela começa a sentir ondas de prazer no corpo, na mente. Nossa, isso aqui deve ser iluminação. E está muito longe da iluminação ainda, mas aquilo é uma experiência agradável. E aí, mais uma vez, com uma experiência agradável, a tendência é se apegar. A experiência agradável. Então, perigo. É um dos possíveis armadilhas do caminho, do meditador. Então, o primeiro obstáculo é esse. Aquilo fica bom demais e a pessoa só quer meditar. Aquilo pode ficar um pouco radical. Vocês assistiram aquele filme Um Buda, um filme argentino? Vocês assistiram? Que é um rapaz, né, que começa a meditar. Só que é isso, ele é um pouco radical. Por exemplo, ele vai numa discoteca, lá no meio, todo mundo dançando, ele pega e senta no meio da pista. Se desliga de tudo, né? Então, é um filme interessante, eu recomendo, assim, pro Dharma com pipoca aí, Um Buda, bem legal. Mas tem isso, a meditação pode ser uma fuga da vida, do mundo, né, da conexão com os seres. Porque o prazer que vem da meditação, quando a gente supera a etapa inicial de desequilíbrio, de impaciência, esse prazer que vem, ele é muito tentador. Porque não é um prazer rápido, como os outros prazeres que a gente conhece, de uma comida que eu quero tanto, aí eu comi um pouquinho e já passou. Sexo, bebida, drogas, aquilo tudo é muito rápido. Agora, esse não, aquilo perdura, né? Fica bem. A pessoa respira e cada respiração é cada vez melhor.
Nossa. Se as pessoas que consomem drogas soubessem disso, elas largavam rapidinho, né? Muito melhor. Vem bem-estar. Depois vem claridade mental, clareza intensa. A pessoa, a mente fica estática, assim, brilhante, luminosa. Ela também, ela se acha iluminada. É muito bom aquilo, né? Além do prazer, tem uma mente intensa, vívida, que entende tudo. Para onde ela olha, ela entende. Aquilo tem uma clareza muito forte. Uma mente focada, né? Completamente monocromática. Quem entende um pouco de radiação, né? É um laser. Um laser poderoso, né? A mente, quanto mais concentrada, mais poderosa. E daí vem o terceiro estado, que é a ausência de pensamentos. Realmente, os pensamentos vão diminuindo, até aquilo diminuir. Quando os pensamentos realmente desaparecem, aí é um estado de base que no budismo a gente chama de consciência substrato. Alaya Vijnana. Já ouviram essa palavra bonita? Palavra em sânscrito, em que é como se aquela pessoa repousasse na base da mente. Ela chegou ao fundo do poço, de onde tudo brota. De onde brotam os pensamentos, de onde brotam os sentimentos, de onde brota tudo. Ela repousa no fundo do oceano. Mas isso não é iluminação. Por incrível que pareça, ainda não é. Porque quando a pessoa sai da meditação e volta para o mundo, ela ainda tem problemas, tem tensões, tem confusões, né? Mas esse caminho da meditação, veja, já conduziu a um estado mental muito mais saudável. Então aquele transtorno obsessivo, compulsivo, delusório, já foi curado numa certa medida. Então aquela pessoa está mais pronta para viver bem em meio ao mundo, para se relacionar bem e para entrar efetivamente na etapa que a gente chama de etapa de sabedoria do caminho. Uma etapa em que agora, com esse instrumento, com esse microscópio afinado, aí eu vou realmente olhar para dentro de mim quem sou eu, o que é o mundo, o que é a realidade, o que são essas experiências, essas luzes e cores e sons. Será que o mundo é realmente isso que ele parece? Ou será que tem algo a mais, além disso, né? Então, a gente vai entrar nessa experiência, né, de busca de sabedoria, de compreensão mais profunda, que a gente chama de Vipassana, significa insight penetrante, né, uma investigação profunda das coisas. Então, é uma segunda etapa. Eu preciso de um pouco da primeira etapa, um mínimo, para avançar com mais facilidade por essa segunda. Elas podem ser desenvolvidas em paralelo também. Eu não preciso primeiro aperfeiçoar uma para depois desenvolver a outra. Então, por exemplo, aqui no final de semana a gente vai trabalhar amanhã, sábado especificamente, mais a etapa de concentração e no domingo mais profundamente essa etapa de sabedoria. A gente vai tentar avançar um pouquinho nesses dois. E aí a gente vai ver que na história do budismo surgiram muitos métodos para trabalhar isso, essas duas etapas. Por exemplo, o budismo Vajrayana, ele vai trabalhar os dois juntos. Tem meios hábeis, diferenciados, que permitem trabalhar as várias qualidades do caminho de outras formas. Então tem muitas vertentes. Alguém aqui pratica ou praticou no Zen budismo? Algumas pessoas. No Vajrayana, algumas pessoas, né? Então no Theravada alguém praticou? Né? No Vipassana do Goenka, né? Que vem do Theravada. Então tem muitos métodos. Alguém aqui fez meditação transcendental nos anos 70, 80, 90? Ninguém fez aqui? Fez. Né? Ainda é super forte, né? Maravilhoso. Faz ainda, né? Muito bom, né? A gente teve, recentemente lá no Rio, a gente teve um encontro numa clínica de saúde, e aí a gente teve um diálogo entre uma professora de meditação transcendental, daí eu falei um pouquinho sobre a meditação no budismo, e tinha um outro médico que trabalhava com healing. Ele trouxe um pouco da experiência dele a partir disso. Bem interessante. Então, aqui no Brasil teve uma penetração muito grande, ainda tem, mas teve mais, né, nas décadas de, acho que 80 e 90 especialmente. Eles mostraram, por exemplo, um trabalho que eles fizeram na favela da Rocinha, com crianças, bem legal.
Bem bacana, assim, muitos trabalhos. A gente vê, por exemplo, tem esses filmes do Vipassana, né, nas prisões, tanto na Índia quanto numa prisão americana, né, de segurança máxima. Eu vi no Netflix esse filme, né, bem interessante. Então, a gente vê a meditação sendo utilizada para curar problemas variados, né, na sociedade, assim como um todo. Ainda é muito pequenininho, muito pouco, incipiente. No SUS já tem, né, vários movimentos, muitos médicos assim acolhendo, né, a implementação de práticas de meditação no próprio SUS, no sistema de saúde, né. Esse Dharma Brothers. Isso. Uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos para pessoas que fizeram coisas bem legais, né? Que retalharam outros em pedaços, coisas assim. E aí eles participam, né, de um retiro de 10 dias, né, intenso. E aí vem um relato deles, maravilhoso, bonito de ver. Mas a gente vê, né, essa popularização da meditação enquanto uma ferramenta útil, especialmente no sistema de saúde. Porque o sistema de saúde é muito caro. Então há um interesse econômico também, né, nas práticas integrativas. Acho que integrativas agora é o nome que estão usando, né? Não são mais complementares, né? Alternativa ficou para trás, né? Daí veio complementar e agora é integrativa, né? Então é isso, está se popularizando. Agora tem esses cursos de mindfulness. Quem fez algum curso desses aqui? Alguém fez? Está na moda, né? Está na moda, sim. Isso, muitos cursos e muitos livros. E são interessantes, porque eles são portas de entrada também para a meditação. Ainda são parciais, assim. Existe uma preocupação dos professores budistas desses modelos que trabalham a meditação sem a base de ética moral por trás. Sabe, aquilo fica meio torto, falta um pedaço da coisa. Porque a meditação surgiu sempre dentro de sistemas espiritualizados. Ela não surgiu em sistemas, assim, vamos dizer, racionais, científicos, uma coisa assim, né? Então, por exemplo, o fato da ciência não responder a uma ética de base traz uma série de problemas. Vide bomba atômica, etc, etc, etc. Então, quando não há ética por trás, o poder da mente pode ser utilizado de uma forma muito distorcida. Então, é preocupante. É preocupante, mas tudo bem. Vamos pensar no SUS. Pessoas com problemas variados, sentando em roda, meditando 10 minutos, respirando, relaxando, aquilo já é muito bom. É uma boa coisa, né? A prática de yoga também está entrando cada vez, né, com mais popularidade. Então a gente vê isso, a gente vive uma era em que a meditação realmente está nas revistas, está na mídia, super interessante. Mas aí a gente tem que fazer isso acontecer. Para fazer, é difícil fazer sozinho, é importante se afiliar a algum grupo, frequentar algum grupo. Muito difícil sozinho. Caminho. Porque são muitos obstáculos. Aí em grupo a energia é maior, muito maior. Então, seja no SEB ou em qualquer outro centro de prática de meditação, seria interessante buscar, né, quem tem vontade de aprofundar esse caminho. Então a gente vai nessa sequência. Primeiro a pessoa, ela organiza a sua vida externa um pouco, para de fazer muita confusão, se refreia. Aí ela naturalmente começa a ajudar os outros. Aí ela começa a dirigir a própria mente, ela começa a treinar a mente. É um treinamento longo, milhares de horas de meditação. Ninguém vai obter resultados de meditar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aquilo melhora um pouco, mas aquilo é longo, assim, porque a gente vem complicando a coisa há muito tempo. Aí a gente quer uma pílula, né, quer um botão. Qual é o botão que aperta para resolver o problema? Não tem. Os mestres dizem, né, se você quer um atalho no caminho espiritual, medite mais. Aumente a carga de meditação. Quer andar rápido? Mais meditação. Por isso vem a ideia de fazer retiros. Aí tem essa possibilidade, né? A pessoa entrar num retiro para fazer mais horas, né? Por exemplo, imersões variadas, né? No Zen tem os sessins, no Vipassana do Goenka tem esses retiros de 10 dias. No SEB também a gente tem vários modelos a partir de 10 dias, passando por 1 mês, 3 meses, até 3 anos. Então tem muitas possibilidades, né? Tem pessoas que passaram a vida inteira meditando. Tem um vídeo que é disponível na internet, Yogis do Tibete. Mostra pessoas que passaram 40 anos meditando.
tomaram isso como estilo de vida. É outra coisa, né? Não é o que nós não estamos nos propondo a isso em geral. A gente quer, né, continuar no mundo, trabalhando, nos relacionando, ganhando nossas vidas, mas de uma forma mais lúcida, né? Menos confusa, menos problemática. A gente quer alcançar essa felicidade e levar isso aos seres. Então a gente tem que conseguir inserir no dia a dia. Aí vem uma dica também. Não esperem, quem quer meditar, que um dia eu vou acordar com uma vontade extrema de meditar, eu não quero fazer mais nada, eu só quero meditar. Em geral não é assim, né? Em geral, minha sugestão é assim, ó, pega uma folhinha de papel, faz 7 colunas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí você negocia contigo mesmo assim, bom, na segunda, que horas que eu vou meditar? É das 7h30 às 8 que eu posso? Então tá. Na terça não dá. Terça não medito. Na quarta, fazer um mínimo de um planejamento. Porque senão aquilo fica sempre no sonho de meditar um dia e a pessoa não tem regularidade. Alguém aqui enfrenta problema de regularidade prática? É o caso geral dos praticantes. Quem não está num retiro fechado, quem não tem para onde fugir, porque tem o tempo todo ali os outros junto e você não tem como enganar, pelo menos que a parada olhando para a parede, você tem que ficar. Você está realmente meditando, é outra coisa, né? Pode estar fazendo uma revisão da vida, todas as pessoas que conheceu, o que queria ter conhecido, os filmes que viu, as músicas dos Beatles, todas elas, né? Então aquilo pode ficar lá viajando por anos diante da parede. Então não tem garantia nenhuma, né? Mas quem quer realmente avançar nesse caminho tem que ter regularidade. Para ganhar regularidade, eu tenho que tomar uma decisão. Sim, eu quero avançar nesse caminho. Tem que estar motivado, né? Tem que fazer um acordo consigo mesmo. E eu acho que é mais fácil se planejar. Colocar na agenda. Se a gente não coloca na agenda, é aquela coisa também do exercício físico. Né? Eu vou voltar a fazer. Ano 2016, né? Ano novo, energia nova, mas já estamos no dia 15, logo vem o carnaval. Então vamos esperar o carnaval. Aí depois do carnaval eu vou começar. E aquilo não chega nunca, né? de fazer exercício. O negócio é lá se matricular e começar. E o legal, por exemplo, do exercício físico é a academia. É a pessoa ou algum exercício que puxe. Ela tem responsabilidade. Da mesma forma, quando você frequenta um grupo de meditação é melhor. Porque, sim, segunda e quarta eu vou ao SEB, ou sei lá, qualquer grupo. Aí naqueles dias eu vou fazer prática. Aí eu vou me disciplinando. Aí tem os retiros de final de semana, mini retiros, que são experiências de aprofundamento. Eu vou fazer mais horas por dia. Muito bom. Aí eu vou vendo que não é tão difícil também. Eu vou ganhando mais autoconfiança, familiaridade. E aí vem o sentido da palavra meditação em tibetano é Gon. O sentido da palavra em tibetano é familiarização. Então meditar é se familiarizar com um estado de mente mais lúcido. Então para isso é repetição, 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 repetição. Quem estudou algum instrumento musical sabe, por exemplo, que tem que repetir. Quem fez piano tem que fazer as escalas, vai e vem, e vai e vem, e vai e vem. E assim vai. E se a pessoa não treinar, ela nunca vai ser um bom pianista. Da mesma forma, a meditação é um trabalho árduo. É um trabalho, como o Trungpa diz, ele é um trabalho braçal, a meditação. Tem que sentar, e aí o corpo reclama, porque é uma posição que em geral a gente não está muito acostumados. E a gente fica 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Aí toca o sino. Que bom. Achei que não ia tocar nunca. Aí troca um pouquinho de posição, né? Mas todo mundo já... Ih, começou de novo, vamos lá. Aí já começa, no segundo período já está pior um pouquinho, já está meio doído, né? Aí quando vai chegando lá 10 minutos, né? Eu achei que já tinha dado 15, ainda faltam 5. Uma tortura. Então eu tenho que vencer essa etapa, né, da dor no corpo. É difícil mesmo. Aí troco de posição, vou ajeitando. Mas é importante também ver o quanto que é dor e o quanto que é apenas, né, agitação. Apenas vontade de me mover, de uma certa insatisfação na posição. Isso faz parte do próprio processo de meditação, dá conta, né, da agitação interna, a vontade de se mexer. Aí vai avançando. 15, 15. O professor Alan Wallace introduz períodos de 24, um pouco mais, né? Um Gatika é o nome que se dá para esse período de 24 minutos. Né? No Zen tem os sessins, acho que de 40 minutos, né? Período 40 minutos. Aí é realmente para praticante Zen, né? Que é mais sério.
Senta, né? Só saio daqui iluminado, né? Nem que quebre. Então tem vários modelos assim, né? Lá no Vipassana do Goenka também é intenso, né? Senta e fica, né? 1 hora. 1 hora. Não é, teoricamente não é para se mexer, né? Não é para mudar de posição, mas é difícil, né? Ficar. Dói, claro que dói. Qualquer posição dói. Deitado dói. Ah, não, se eu tivesse deitado ia ser fácil. Qualquer posição parada em que a gente fique muito tempo, ela é incômoda. Sentado na cadeira. É incômodo. Também começa a travar às vezes a circulação por baixo da perna, as mãos vão adormecendo, né, as costas vão ficando mal. Então a gente vê também que para meditar bem é importante fazer algum trabalho de corpo. É bem importante alongar, soltar. Aí vem os vários métodos, yoga, pilates, seja lá o que for. Muitos métodos interessantes, né, para ir soltando o corpo e preparando para a sessão de meditação. Bem importante, quem puder fazer. Por exemplo, caminhar um pouco, aquecer o corpo e depois sentar para meditar, ajuda também. Tem muitas técnicas assim para facilitar, né, para não virar uma tortura. Mas o ponto é esse, ganhar regularidade e seguir, né? Então, e aí, a felicidade? Chega ou não chega lá? Então a felicidade, ela é possível. A meditação vai ser um caminho que vai me conduzir à etapa de sabedoria, que vai na raiz do problema. A raiz do problema, na visão do Buda, é o surgimento do ego. É o surgimento do processo de individualização autocentrado. Não é que o Buda diga que não tem pessoas. É claro que está cheio de pessoas, assim. Cada um é o si mesmo. Mas não tem uma base sólida por trás disso. O apego ao si mesmo é a raiz de todo o problema. Autocentramento e egoísmo. É só olhar, né? No mundo, assim, de onde surgem os problemas? Sempre vem numa família. Vamos pegar uma família de base. Por que tem brigas e discussões e etc.? Cada um está no seu mundinho querendo impor o seu mundo ao outro. Cada um autocentrado, defendendo sua opinião, seu ponto de vista, sua visão, e querendo impor isso ao outro. E aí o outro não aceita, o outro rebate. Aí vem as diferenças, né? Então o autocentramento é a raiz da confusão. Então a gente vai ter que encontrar um método que me liberte do autocentramento. Então a meditação é um belo caminho para isso, mas aí lá numa certa altura vai ter um acréscimo de outras coisas, uma visão teórica mais profunda também, que vai ser olhada, aprofundada até resolver definitivamente essa questão. Aí, fim de jogo, né, o ser é um ser iluminado. Aí ele não recai mais, não tem recaída. Aí ele brilha, né? E aí ele ajuda os seres em todas as direções. A gente vê pessoas como o Dalai Lama, como os mestres assim caminhando, né, em meio ao mundo. Seres assim que são como faróis, né? Sempre estáveis, sempre emanando, né, aquela sabedoria. Não só no budismo, eu estou falando do budismo, mas tem em todas as religiões a gente vai encontrar pessoas com essas qualidades, né? Então é isso, a felicidade é possível sim através da meditação. E a meditação é um caminho relativamente longo, que exige uma certa dedicação, e tem técnicas também, né? Tem que aprender algumas técnicas. Também não é só sentar e ver o que vai acontecer. Então é importante receber orientações, tirar dúvidas, ter um lugar onde eu possa realmente conversar. Porque a mente tem muitas armadilhas. E a pessoa pode entrar em viagens pessoais, pode até enlouquecer no processo de meditação se não tiver uma clareza do que está fazendo. Então é importante sim, estar atrelado a algum grupo, uma linhagem. Tem um mestre por trás que teve um outro mestre, que teve outro mestre. Tem uma transmissão dessa sabedoria. Então, desconfiem das coisas assim muito soltas, muito invenções modernas demais, assim. Olhem se aquilo foi realmente testado, se aquilo é algo que tem um embasamento mais, né? Por exemplo, um remédio. Vocês vão tomar um remédio que acabou de ser descoberto e que ainda não foi validado? Em geral, não, né? Em geral, a gente não toma um remédio que não tem um selo de aprovação, não pode nem vender. Da mesma forma, um caminho espiritual também deveria ter sido testado, validado, né, ao longo de um tempo, assim, para poder vendê-lo no mercado. Então, em tempos de New Age, né, aquilo é meio complicado, porque surgem milhares de técnicas misturando um monte de coisa, e aquilo pode ser que dê certo, mas pode ser que não. Junta um pouquinho de cada coisa, chacoalha, faz um coquetel, e sai vendendo, vira um produto,
né? Faz um bom marketing em cima, vende cursos caríssimos e as pessoas estão buscando, né? Estão buscando felicidade. Mais uma identidade. E que pode até gerar efeitos colaterais problemáticos nas pessoas, né? Porque aquilo não foi testado adequadamente. Então a gente deveria cuidar com isso, assim. Ver bem onde a gente está sentando. Então é um pouco isso, gente. Então agora eu queria abrir para perguntas assim sobre o tema meditação e felicidade, se alguém quer colocar alguma coisa. O quê? Os apps? Eu não estou nessa era ainda, desculpa, Pedro. Eu sou ainda tô meio fora de... Sim. Deixa eu responder a dele e eu respondo a tua. Então assim, tem esses programinhas, né? Esses apps para meditar em grupo, né? Eu conheço o Insight Timer, não sei, tem um monte aí, deve ter, né? Então você entra num app, tem muitas pessoas meditando junto com você no mundo todo, e marca o tempo, e tem estatísticas de quantos minutos cada um meditou, etc. Eu conheço pessoas que se animam com isso. Sim, vamos meditar, está todo mundo meditando aqui, né, olhando no celular, e até se anima. Mas é uma forma, né? Mas melhor mesmo é tá perto, né? Sentir a energia do grupo, o calorzinho, né, humano, não é? Ver o vizinho, porque o grupo ele se sustenta. Por exemplo, assim, no grupo eu vejo que está todo mundo lá firme, isso me dá estímulo. Não é nem competição, é um estímulo positivo. Sim, vamos lá, está todo mundo indo, vou junto. Sozinho em casa, primeiro que eu cedo mais rapidamente às várias dificuldades. É uma tendência. E segundo, que é isso assim, eu começo a mergulhar na mente. Se eu não tiver uma estrutura psicológica muito firme, que a gente não sabe se tem antes de entrar no processo, eu posso realmente cair em alguns buracos complicados. A gente vê nos próprios retiros do SEB, a gente já teve experiências complexas aí, que a pessoa demorou um tempo para voltar. De realmente, se tiver qualquer núcleozinho, né, não vou dizer nem psicótico, qualquer núcleo de neurose mais profunda, assim, aquilo já pode disparar alguma confusão lá dentro do, assim, mesmo com acompanhamento. Então, sem acompanhamento, é meio perigoso, assim. Não que no nível inicial, no nível básico, tudo bem, mas quando aquilo vai avançando, por exemplo, a pessoa começa a fazer mais tempo, sessões mais longas de prática e assim por diante, aquilo pode me levar para regiões, eu posso mergulhar nos meus infernos pessoais e posso não conseguir sair. Eu posso levantar da almofada e aquilo me segue. Tem pessoas que veem coisas, a pessoa começa a meditar, começa a ver seres ao redor dela. Tem relatos variados. E aí, virei o quê? Vidente agora que comecei a meditar? Aquilo pode ser um contato realmente com outros seres, mas pode ser um processo esquizofrênico também, né, que está disparando ali. Então tem sim cuidados, e é bom que alguém te monitore, alguém converse com você, você conta o que está acontecendo. Isso é legal do grupo, que o grupo troca, né? É melhor. Não que não tenha casos de prodígios, assim, pessoas que vão sozinhas. O Buda foi o caso. O Buda sentou sozinho lá na floresta. Mas ele estava ali no último estágio antes de alcançar a iluminação. Daí foi rápido para ele. Mas não é o caso geral, né, dos seres. Em geral, nós não somos virtuosos da meditação. A gente se bate já com o básico, né? O Buda não, desde pequenininho ele sentava e entrava em samadhis super profundos. Aquilo já veio, né, de uma prática de outras vidas. Então era rápido. Mas não é o caso geral dos seres humanos, né? Então é melhor. Mas assim, a pessoa começa a praticar no SEB, ela vai praticar bastante em casa, assim também. E aí, ou qualquer grupo, né? Então ela vai para o grupo e também mantém a regularidade em casa. Ela vai juntando isso. Porque quando ela vem para o grupo, quando a pessoa se isola muito, aquilo é problemático. Já é um sintoma. Isolamento, né? Eu não gosto de meditar com as pessoas, não gosto de estar no grupo, já é um problema. Se eu estou trabalhando para me libertar do autocentramento, aí eu não quero ficar no meio das pessoas, né? Eu deveria me observar, né? Então amanhã a gente vai começar lá às 9, né? Uhum. Quer falar um pouco sobre o encontro amanhã? Então, gente, amanhã, quem está indo amanhã?
Quem vai precisar de carona e que ainda não organizou nada? Ninguém vai precisar de carona? Está tudo resolvido? É que a proposta é, assim que a gente acabar, as pessoas que vão se reunir aqui no canto para a gente conversar um pouco. A Celi, o Pedro, com o mapa, com as condições, os horários, a gente vai conversar um pouco para não ter nenhum desencontro amanhã, né? Porque a gente está indo para outro lugar e que eu acho que é desconhecido aqui para a maioria das pessoas, tá bom? Então tem essa recomendação. Quem está indo só no domingo? Então, vocês também são bem-vindos aqui no final para a gente conversar mais. Bom, para quem veio só para a palestra, então a gente quer agradecer profundamente, agradecer o Marcelo, né? Agradecer profundamente e falar, olha, nós do SEB, o Centro de Estudo Budista, que convidamos vocês para virem aqui, nós estamos fazendo 8 anos aqui em Belo Horizonte, né? Somos orientados pelo Lama Padma Santen, que é um aluno do Shagdu Rinpoche, do budismo tibetano. Nosso caminho é o Mahayana, né? Esse caminho da meditação e da boa motivação, do Bodhisattva. Aqui a gente recebe as pessoas sem compromisso, sem cadastro, sem cobrança. Elas entram e saem, né, livremente. Né? Não tem que preencher nenhum termo. Cadastro, né? Cada um se responsabiliza assim, né? Serasa, né? Mas isso também não significa que a pessoa vem cá e faz o que quer ou que a gente está aqui para fazer o que a gente quer, né, Marcelo? Sim. Isso. Não, esse é um tema. Isso é um tema interessante, né? Que assim tem um método, né? Então, os diversos grupos têm seus métodos. Então é aquilo, tem muitos métodos maravilhosos, mas não dá para fazer todos ao mesmo tempo. Ninguém tem tempo para testar os vários métodos ao mesmo tempo. Então no SEB o Lama Santen organizou, né, um roteiro de meditação em 21 itens, em que a pessoa vai avançando progressivamente nesses itens e vai, né, indo nessa direção dessa região de sabedoria. Então tem uma estrutura, né, um formato que a gente vem padronizado, né, nos SEBs do Brasil todo. Hoje em dia tem mais de 50 salas em todo o Brasil. Então a gente procura estabelecer um formato comum. Isso facilita, porque isso, apesar de haver muitos métodos interessantes, não dá para eu misturar tudo ao mesmo tempo, porque aquilo daí fica uma sopa de letrinhas, né? Tem essa questão. Então é isso que a Penha está colocando, de que é legal conhecer vários métodos até, mas entender que cada um tem a sua região, né, seu espaço. Importante isso. O Dalai Lama sempre fala, ecumenismo total. Nós vamos todos conversar, vamos trocar entre as religiões, entre os vários grupos budistas, isso está perfeito. Isso não quer dizer que nós todos vamos fazer a mesma coisa, né? A gente não vai misturar tudo e fazer uma coisa só. Então tem métodos claros em cada grupo, então é importante se dar a chance de seguir aquele método até para ver se vou obter algum benefício dele. Se eu não testá-lo, se eu ficar saltitando entre vários métodos, eu acabo não aprofundando nenhum, né? Essa é uma questão para pensar. Magui, ela diz que a gente tem que ter cuidado, senão a gente vira um boêmio esotérico. Vai de bar em bar, né? Vai aqui, vai acolá, toma mais um golinho aqui, vira aquele boêmio esotérico, né? A gente faz isso em tudo, mas Júlio, nessa busca da estação energética acontece também no caminho espiritual. A gente também no caminho espiritual, a gente fica saltitando e buscando um método mais interessante, mais bacana, com um mestre que brilha mais. Se vocês olharem, boa parte dos mestres, eles são simples, não têm uma boa retórica, eles não têm nada de glamuroso na aparência deles. O que tem por trás é a sabedoria.
Então, mas como a gente está acostumados, né, a comprar alguma coisa muito interessante, então a gente não se baseia assim no que tem por trás, mas a gente vai muito pela aparência, pelo formato, pelo brilho da coisa. Tem que ficar atento quanto a isso, né? Fácil de comprar lebre por gato, né? Gato por lebre, aquela coisa. Então, estão todos convidados, quem quiser fazer a meditação aqui conosco. A porta de entrada, a gente colocou a quarta-feira em diversos horários, né? De manhã, meio-dia e à noite. Para conversar mais sobre como que é a meditação e como que é o SEB. Depois temos também a quinta, segunda também, meio-dia e meia, para iniciantes, para receber iniciantes. Temos também o horário da quinta-feira, 19h30, que é também para quem está chegando. E depois, andando um pouquinho, nós temos a segunda-feira, já com uma meditação já de 30 minutos, né? E estudando o livro A Roda da Vida, que é essa figura aí que ele está falando do Sansara. E na segunda-feira, 18h30, também nós temos a recitação do Sutra do Prajnaparamita. Vai estudar no domingo, né? Que nós vamos estudar sobre isso no domingo, a segunda-feira, às 18 horas. E depois desse curso, a gente também pensa em abrir um novo horário para trabalhar a meditação do Prajnaparamita. Ele não chegou a falar do Prajnaparamita aqui, mas... Mas no domingo a gente fala. Não, é a etapa de sabedoria, né? Eu não usei esse termo exatamente, mas essa busca, né, para a gente desenraizar essa questão do autocentramento, que é o cerne, né, da roda da vida. A gente olha bem no centro lá, vocês não devem estar vendo do fundo, mas depois quem quiser se aproximar, bem no centro da roda da vida tem um animal que é um javali, que representa, né, o surgimento do ego, o nascimento do ego. Obrigado. Então é uma representação simbólica que mostra isso, como surge a dualidade de sujeito e objeto, como surge o sujeito que se vê separado do mundo. Então essa é a raiz do problema. E Prajnaparamita é a sabedoria discriminativa que me ajuda a me libertar dessa fixação inicial, que é a origem do sofrimento. Então é um método bem interessante, né? E a gente vai trabalhar mais profundamente no domingo. E a ideia é de que realmente se constitua, né, volte a se constituir um grupo de estudos, né, desse tema, um grupo regular, passando os vários textos, assim, bem importante. Esse grupo é um processo, né? E esse processo ele tem que ter uma sequência, uma periodicidade constante, sem faltas. É isso eu pergunto. Se houver alguma falta, houver alguma interrupção momentânea, prejudica todo o andamento? Não necessariamente. Não. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer que 75% de presença a gente passa a pessoa, né? Não é tão grave assim, né? Hã? É um pouco isso, assim. A gente nunca consegue, né, frequentar 100%. Mas é claro, quanto mais continuidade você tiver no estudo, melhor. É melhor. Mas dá para recuperar, com certeza. Não é nada assim que eu perdi uma frase, não tem mais como pegar aquilo. E cada pessoa tem já o seu histórico, né, a sua capacidade de compreender aquilo. Alguns andam muito rápido. E outros passam anos, anos e anos e aquilo não entra assim, né? É uma questão de karma mesmo. Né? Então, Mas o que eu perdi hoje, eu consigo recuperar? sem dúvida. E nesses grupos a gente sempre está revisando também o processo. A revisão é super necessária. Por exemplo, o Lama Santen, ele fala sobre as mesmas coisas faz 20 anos. Então, quer dizer, é um pouco repetitivo, né? Porque as pessoas, elas ouvem, elas esquecem. Elas ouvem, elas esquecem. Então, tem que estar sempre repetindo. Então, sempre é bom ouvir. Então, o método budista é baseado em um profundo processo de repetição. Sempre, 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 sempre. E sempre retomando. Eu posso ficar anos afastado daquilo, mas aquilo está lá trabalhando. Quando eu retomo, eu volto daquele ponto, né? Não tem como sustentar o processo. Então, gente, boa noite, muito obrigada. Estamos aqui de portas abertas.
E relembrando, as caronas, por favor, venham todos para cá. Quem está oferecendo carona ou quem está precisando de carona, venha cá. Quem quiser decidir ir lá amanhã, pode decidir falar com a gente. Vem para cá também para organizar a carona. Tá certo? Ou domingo.